Bem, pessoal, boa tarde para todos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a FREBEM, hoje, dia 13/7/2024, 13 de julho. Então, nós vamos, antes de iniciar nossos estudos, a gente gosta de convidar todos para que a gente eleve nossas vibrações, pensando no nosso Mestre Jesus, em Deus, trazendo essas vibrações positivas, conectando-nos todos nós com os nossos guias, nossos mentores espirituais, para que nos auxiliem nesse momento, em que faremos algumas leituras, traremos algumas reflexões, para que a gente possa absorver da melhor maneira possível o aprendizado, e que se de alguma forma fizer sentido para as nossas vidas, que a gente possa estar colocando em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com os nossos irmãos de caminhada e conosco mesmo, fazendo nossas autoavaliações e o nosso crescimento individual. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre que assim seja, graças a Deus. Então, como sempre a gente faz uma pequena leitura do Evangelho do dia nos nossos estudos. Eu queria pedir a algum de vocês para me passar, abrir o Evangelho aí de forma aleatória e me passar. Pode ligar o microfone, Nádia, então, e me dizer qual é o capítulo e o item. Está desligado o seu microfone ainda. Capítulo 10, Capítulo Perdão 10. das Ofensas, número 14. Abrir, pronto. Muito bom. Capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item 14 está nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Nos diz o seguinte: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua manseitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que o seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmos do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Graças a Deus. A leitura, ela ainda segue, tem 2 parágrafos, é uma leitura de Simeão, Bordeaux, 1862. Mas aqui já dá para a gente fazer nossas rápidas reflexões que a gente costuma trazer, né? E o perdão das ofensas nada mais é do que um dos itens do BIP, né? Da caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias ou com os erros alheios, e o perdão das ofensas, né? Então, quando diz, fora da caridade não há salvação, o perdão é um desses pilares. E aí, quando se pergunta mais especificamente, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não,
70 vezes, 7 vezes. Perdoar infinitamente. Quantas vezes forem necessárias. Quantas repetições que vierem ao nosso encontro, que tiver necessidade, enquanto tiver necessidade de perdoarmos. Porque só teremos necessidade de perdoar alguém quando nos sentirmos magoados de alguma forma. Porque não é isso que disse, né? Se não me engano, foi uma história com Gandhi, que disse que ele foi, né, agredido verbalmente de várias formas, e ele foi questionado por um de seus seguidores: você perdoa eles? Ele disse: perdoo não. Mas como assim? Você não vai perdoar? Eu falei assim: não, não tem necessidade de perdoar, não me senti magoado, não me senti agredido. Então, quando chegarmos nesse nível, né, o perdão vai ser somente uma coisa que ele já vai fazer parte do ser. Não precisa a gente estar pensando no perdão, né? Eu tenho que perdoar, me perdoe, ou o auto-perdão, né? Que é uma coisa que começa realmente com a gente. Normalmente nós não conseguimos ainda perdoar as pessoas, porque na verdade a gente ainda não consegue, carregamos muitas culpas, é uma carga muito pesada que nós carregamos, se não consciente, inconscientemente, de coisas que nós fizemos, ou seja, nesta ou noutra existência. Elas nos acompanham. E quando houver realmente o perdão, que é através desse trabalho, né, de autoconhecimento, do trabalho de ajuda ao próximo, desse esquecimento de si mesmo, como faz alguns dos missionários do Evangelho que nós conhecemos, Chico Xavier esqueceu de si mesmo, foi uma vida dedicada completamente ao próximo, não é? Divaldo, tantos outros, para não ficar enumerando aqui. Pessoas que se dedicam completamente ao próximo, com amor, com dedicação, e utilizando-se da caridade. Né? Tem aquela cena daquela mulher que não sei se ela cospe na cara do Chico, joga um monte de coisa para cima dele, né? E ele com aquela sua serenidade mineira, naquela sua tranquilidade, né? Então, será que a gente já consegue? Não, né? Acredito que não, mas é importante que nós estejamos. O que é que a gente tem? Na verdade, é o que a gente sempre fala, as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, a gente já sabe disso. Mas por que é que a gente precisa estar sempre sendo lembrados? Porque nós ainda ignoramos, de certa forma, e ainda não faz parte da nossa vida, não está entranhado na nossa cerne. Essa, essa coisa divina que tem dentro de nós, que precisa ser despertada dia a dia, para chegar a esse momento. Né? Então, é só uma passada mesmo hoje na questão do perdão das ofensas. É uma leitura que a gente sempre fala, não, o Evangelho é um livro de cabeceira. Tem que estar todos os dias a gente em contato com ele, relembrando dessas passagens para que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Então, vamos ao nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Essa eu acredito que seja a primeira gravação que deve estar indo para o nosso canal do YouTube, da FREBEM, já convidando todos vocês para se inscreverem, né, no nosso canal, ativar o sininho para quando chegar alguma coisa nova. É importante que a gente cresça para que futuramente a gente possa estar fazendo algumas transmissões também ao vivo. Né? Mas, por enquanto, está sendo gravado e será lançado posteriormente lá no YouTube. Ok? Então, para a gente situar, né, nós já iniciamos esse estudo já desde o ano passado, já passamos pela nota, pela introdução, né, o prolegômenos também, e nós estamos no livro primeiro, onde fala sobre as causas primeiras. E como a gente sempre costuma falar, o livro dos Espíritos, ele é subdividido em 4 partes. Cada parte dessa, ela é correspondente aos outros 4 livros que fazem parte do Pentateuco, das obras básicas da codificação espírita. Então, o livro primeiro, ele é diretamente relacionado à Gênese. O livro segundo, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, é o livro dos médiuns. O livro terceiro, as perguntas e respostas vão ser direcionadas ao nosso evangelho, que são as leis morais. E o livro 4
Esperanças e Consolações, ao livro A Gênese, né? Desculpa, ao livro A Gênese foi o primeiro, né? Esse quarto, ele é, quem puder me lembrar, por favor, agora, que deu um branco, segundo livro dos Médiuns, o Evangelho, está faltando só o quarto agora. Céu e Inferno. Céu e Inferno, exatamente. E o livro Céu e Inferno, Esperanças e Consolações. Perfeito, Padre, obrigado. Lembrando que esse dia aqui de estudos, ele é diferente lá do Evangelho, onde não há espaço para perguntas e respostas, né, de participações, aqui é mais tranquilo, é mais aberto, a pessoa pode levantar a mão a qualquer momento, participar, dar sua opinião, fazer pergunta. Se a gente souber, nós responderemos. Se não souber, a equipe aqui, a gente vai pesquisar para trazer na semana seguinte, e assim vamos adiante. Então, dentro desse livro primeiro, também está subdividido em 4 partes. Nós já estudamos o primeiro capítulo, que fala sobre Deus, o segundo capítulo, os elementos gerais do universo, o terceiro que nós estamos, que fala sobre a criação, quarto, princípio vital. E dentro desse terceiro capítulo, né, ele também se subdivide em mais 6 partes. Aí são, né, são poucas questões relacionadas a cada um deles. Falando sobre a criação, formação dos mundos, nós já vimos, formação dos seres vivos, e hoje nós encerraremos falando sobre o povoamento da Terra e Adão. Na verdade, aí serão só 2 questionamentos, a pergunta de número 50 e a de número 51. Depois nós vamos, semana que vem, iniciar a diversidade das raças humanas, e aí já é da questão 52 até a 54. Então, vamos à questão de número 51, que encerra essa fala sobre o povoamento da Terra, Adão. Foi questionado aos espíritos: poderemos saber em que época viveu Adão? E a resposta foi a seguinte: mais ou menos no que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então é interessante que essa segunda resposta, ela já, de certa forma, responderia à resposta anterior, que nós estudamos na semana passada, né? Se Adão foi o primeiro homem, né? Aquela coisa toda. E aí Kardec faz um comentário aqui, até um pouco extenso, né? Sobre essa questão, né? Se esse cerca de 4.000 anos antes de Cristo foi onde estava posicionado Adão, isso já está dizendo para a gente que ele não pode ter sido, cronologicamente, aí na história, o primeiro homem, né? Mas vamos ver aqui mais para a gente entender. Allan Kardec fez o seguinte comentário: o homem cuja tradição se conservou sobre o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. E se constituiu o tronco de uma raça que atualmente o povoam. Então, ele foi o tronco daquela raça que nós vimos semana passada. E Kardec continua: as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, Kardec, como sempre, trazendo aí a razão à tona para que a gente possa refletir sobre isso. E eu fui pesquisar aquela questão da evolução humana, né, em sites como National Geographic, entre outros, e olha as informações que nós temos. O homem mais antigo de que se tem conhecimento viveu há cerca de 2,8 milhões de anos na Etiópia, segundo 2 estudos publicados online na revista Science. A descoberta foi feita a partir de parte de uma mandíbula encontrada em 2003 no país, ou seja, lá na Etiópia. Né? Então, 2,8 milhões de anos atrás.
Homo 1. O Homo 1 é o mais antigo fóssil humano que recentemente teve sua idade revisada para 230 mil anos, deixando-o bem mais velho do que se pensava. Era em torno de 200 mil. Então, nós temos um fóssil, um crânio, né, com essa data de 230 mil anos atrás. Quando você vai comparar com 4 mil anos atrás, né, se o Adão foi o primeiro homem, como é que faz com esse povo aqui lá de trás, né? Olha a distância que já vinha aí as pessoas habitando o nosso planeta. E nós temos aqui mais próximo da gente, aqui no Brasil, Luzia, né, passou na época que foi descoberto, passou no Fantástico, entre outras, né, em todas as mídias, vamos dizer assim. Então, Luzia é um dos fósseis humanos mais antigos encontrados nas Américas, com uma idade estimada entre 12.500 anos e 13 mil anos. Ela foi descoberta em 1975, na Lapa Vermelha, uma gruta em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, pelo arqueólogo francês, por um arqueólogo francês, o Annette Lamy, né? Então, a gente vai vendo essas datas que foram encontradas fósseis e tudo, e quando a gente vem para aquela questão da evolução humana, do Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, o Neandertal, o Homo sapiens, a gente vê essas datas aqui de 3 milhões de anos atrás, cada um com suas descobertas do fogo, da roda, da escrita, que foi se desenvolvendo durante o tempo, a história mostra isso para a gente, né? Há 2 milhões e 400 mil anos atrás, 2 milhões, há 300 mil anos atrás, o Homo sapiens, né? Então, mas aí como é que faz, Cláudio, essa história? Como é que as pessoas conseguem fazer essas datas, saberem se ninguém estava lá para ver quando eles nasceram também, onde eles viveram, né? Então, a idade do fóssil humano, ela vai sendo determinada através de alguns métodos, né, de datação que eles chamam de radiométrica. Aí utiliza-se o carbono 14, né, para quem já ouviu falar, e tem outras maneiras também que eles vão utilizando para medir potássio, argônio, se eu não me engano o nome é esse, urânio, tório, e por aí vai. Então, tem os métodos, depois quem quiser pesquisar, não é o nosso foco hoje. Quem for mais curioso, vai atrás dessas informações para poder entender melhor essas datas. Mas por isso aqui a gente já entende. É tão interessante que quando eu estava fazendo faculdade, um dos meus melhores professores, né, que tem uma didática muito boa de passar as informações, eu me engano até de história, e eu também nessa época tinha uma locadora, uma lan house e tudo, e ele era meu cliente, eu era aluno dele na faculdade, e ele me visitava para alugar filmes. E estava com um álbum de fotografia, né, que tinha visitado aqui o Piauí, onde tem os locais onde tem aquelas cavernas com pinturas, né, datadas de muito tempo atrás, aquelas pinturas das cavernas. E aí, e ele frequentava a igreja evangélica também, né, porque existe essa questão da criação, que não aceita essa história da evolução, né. Então, ele me mostrando aquelas fotografias. Aí, quando chegou nas pinturas, eu falei assim, de quando é mesmo essa data dessas pinturas aqui? Aí, lá vem tu com essa história de espiritismo, pegou e saiu. Então, ele reconhecia que aquelas pinturas, de certa forma, eram antigas, mas não batia com a crença, né? Então, você fica naquela história, poxa, eu acredito aqui, mas eu sou um professor que a ciência está me dizendo isso aqui. Não é que faz todo sentido. Eu visitei, vi lá as cavernas e tudo. Então, é interessante. Então, muda logo de assunto, porque sabe, se for para a questão da razão, aí as coisas começam a fazer sentido, né? Então, a gente vê essa coisa da datação de Adão. E quando a gente vem para essa história aqui, me remeteu a alguns livros, alguns estudos que nós já fizemos, inclusive na nossa evangelioterapia, né, nas quartas-feiras, quando nós estudamos, se eu não me engano, o capítulo 3 do Evangelho, onde fala da pluralidade dos mundos habitados, né? E desses processos de renovação que acontecem dos planetas primitivos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no trecho do livro Exilados de Capela.
né? O universo, ele possui diversas constelações e diversos planetas. Em uma constelação chamada Cocheiro, existe uma grande estrela, muito maior que o Sol, chamada Capela. É interessante que na capa do livro tem lá a questão da evolução, né? Foi retratada ali. É um livro de Edouard Armand, Exilados de Capela. Então, Capela, no caso aqui, é o planeta. E aqui a gente vai mostrar, quem olha à noite, quem conhece bem as estrelas, as constelações, vai observar que vai ter aqui, né, a constelação de Gêmeos, o planeta Marte aqui pertinho. Eu estou fazendo como se vocês estivessem vendo, mas deixa eu colocar aqui o laser. Pronto, tá aqui Marte. E aí, dentro dessa constelação do Cocheiro, tem um planeta chamado Capela, né? E o que estava acontecendo lá nesse planeta? Porque aí nós temos a questão da pluralidade dos mundos habitados, em que todos os planetas são habitados. Deus não criou esse universo todo para servir de contemplação para quem mora aqui na Terra. Seria um desperdício, né? Então, há milhões de anos atrás, Capela estava passando por uma transformação. A maior parte de seus habitantes eram espíritos bons e inteligentes. Porém, ainda havia espíritos rebeldes que praticavam o mal. Com a evolução, não seria mais possível continuar abrigando os espíritos que se negavam à transformação moral. E aí os espíritos superiores decidiram, então, enviar esses espíritos rebeldes para a Terra, que na época ainda era um planeta primitivo. Aqui eles aprenderiam, através do sofrimento, a importância de praticar o bem. Olha como as coisas começam a fazer sentido quando a gente está vivenciando agora aqui essa questão da transição planetária. Os anjos caídos, de onde é que eles vieram, né, o que foi que aconteceu para que esse progresso acontecesse. Na verdade, o homem, quando ele estava aqui, ele não criou a roda, ele se lembrou que existia. Né? O fogo, a escrita, tudo isso foram lembranças que foram tendo com as ferramentas que tinham em mãos na época. É tão interessante porque para eles vir para a Terra, né, decidiu que esses espíritos rebeldes, né, que eles iriam ser enviados para a Terra. É como se você tivesse perdido o paraíso, porque você está num mundo já desenvolvido, já cheio de tecnologia, e de repente você ser obrigado, de certa forma, ser atraído, né, pelas suas energias, pela forma como você lida com a vida, ainda ligados ao mal, para um planeta atrasado. Dentro das nossas reuniões, trabalhos, né, de desobsessão, nós temos uma ferramenta que é avançar no tempo para mostrar o que vai acontecer com esse irmão, a probabilidade, né, e ele realmente é transportado, ele se vê nesse planeta. As sensitivas têm essa experiência, elas que passam para a gente, e eles dizem, nossa, eu não quero ficar aqui, não. Aqui é muito ruim. Então, esse lugar, vamos dizer assim, que eles estão vendo hoje, que é muito ruim, que eles não querem ficar, e querem ficar aqui, é como se esses espíritos de capela naquela época pudessem ver a Terra. E não quero ir para lá. Isso aí para mim é um inferno. Não tem nada aí, é um local primitivo, horrível. Sendo que aqueles seres, né, de certa forma, foram trazidos para cá. Então, só para a gente poder fazer esse paralelo entre Capela e o nosso planeta hoje. Nós atingimos um desses ciclos evolutivos, né, da qual existem aquelas 5 categorias de mundos habitados, como a gente já falou anteriormente, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os de regeneração, os angelicais, e os mundos felizes. Os mundos felizes e angelicais, nessa ordem, trocada. Então, nós estamos atingindo esse final de ciclo de um mundo de expiações e provas. E é exatamente isso, a separação do joio do trigo, a separação dos bodes das ovelhas. É exatamente o Apocalipse. O Apocalipse é um ciclo
Tem uma palestra extraordinária do Haroldo Dutra Dias, de mais de 3 horas que ele fala, tem vários estudos que ele fala sobre isso, que ele explica bem direitinho todos esses ciclos que acontecem, assim como existe o sistema da rotação, em que marca 24 horas, a translação, né, que é o retorno do planeta em torno do Sol, 365 dias, existe um outro movimento que é o périplo do nosso sistema solar ao redor dessa estrela maior, de maior grandeza. Isso aí já dura em torno de um trecho desse, até entrar no cinturão de Fótons, 12.600 anos aproximadamente. Então, nesse período, acontecem esses ciclos, e tem a necessidade de fazer esse processo de limpeza. Então, aí está a luz no fim do túnel, aí está o nosso planeta melhorado, que a gente tanto aguarda, que a gente tanto espera. Mas e aí? Para onde é que eu vou? O que será de mim? Serei exilado para um outro planeta ou ficarei aqui na Terra? O que vai dizer é a nossa consciência, são os nossos atos, nós estamos diante de uma grande oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Seguindo a leitura do livro agora, passando para o livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, trazido por Emmanuel. Aqui são livros que praticamente se complementam, juntando com a Gênese também. Naquela época, os habitantes da Terra viviam ainda em cavernas, de forma primitiva. Os capelinos, com as lembranças em suas consciências de vida em capela, iniciaram a civilização na Terra. Então, estavam aí, já tinham aqui os habitantes, como naquela, disseram, os europeus, Portugal descobriu o Brasil. Como é que ele descobriu se os índios já estavam aqui? Não é assim que a gente aprendeu na escola, que o Brasil foi descoberto por eles? E quando a gente vai ver a história direitinho, não tem a história contada pelos índios, muitas vezes, a gente nunca, pelo menos até na época que eu estudei na escola, não mostrava-se muito isso. Mas os professores, quando chegam na faculdade, já começam a trazer essa perspectiva, uma visão já diferente, mais ampla, para a gente enxergar de uma outra forma. Nós somos, de certa forma, invadidos. Então, aqui estava nosso planeta, pleno lá, primitivo, com os homens aí nas cavernas e tudo, bem atrasados, e não sabiam de muita coisa, não. E exatamente nesse momento em que começa a reencarnar aqui, esses seres que vindo de outro planeta já mais desenvolvido, com a sua inteligência, com o que tinha aqui, eles começaram a desenvolver a civilização na Terra. Aqueles 4 grandes povos que nós vimos na semana passada, né? Eles encarnaram em diversas partes do mundo e acabaram dividindo em 4 grupos: os Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, isso há milhares de anos atrás, não é? Eu disse que uma dessas, que é o povo, a civilização do Egito, né? Então, a gente vê também que esse pessoal do Egito, eles eram os que eram mais desenvolvidos moralmente também, tanto intelectualmente, que deixaram um grande legado para nós aqui. Hoje, os estudos dos historiadores dizem que esses grupos foram os responsáveis pela civilização de todo o mundo. Então, foram grupos, não foi apenas um homem, né, como muitos ainda pensam. Então, tem essa perspectiva que faz muito mais sentido, até porque, como nós já vimos, era muito difícil de você saber, em épocas atrás, o que existia a alguns quilômetros de distância. Como é que você se locomovia? Como é que você tinha informação? Como é que você, né? Não tinha. Hoje, no mundo globalizado e com internet, a gente sabe o que está acontecendo em tempo real no outro lado do planeta. Mas até agora, recentemente, muitos de nós aqui vivemos um tempo em que se enviava cartas. Um tempo em que para você ter um telefone na sua casa era coisa de gente que tinha que ter uma certa condição financeira. E para fazer a ligação tinha que ter para pagar também, porque era muito caro. Então, agora, nos anos 80, mais ou menos, se eu não me engano, quando minha avó desencarnou, eu acho que a gente foi saber a notícia no Rio de Janeiro, acho que 18 dias depois que chegou uma carta avisando, né? Então, já tinha sido feito todo o processo, feito o enterro, e o pessoal já estava até esquecendo, mais de 2 semanas depois,
que a informação chegou até lá, né, aqui do Ceará para o Rio de Janeiro. Não faz muito tempo, você imagina séculos atrás. Pode falar. Pode ir. Foi em 78, Cláudio. Entendeu? Ok. Tá, foi em 78, né? Era, Foi para ilustrar mais, né? julho de 78. E não demorou um certo tempo para a gente saber a notícia lá, não foi isso? Foi 8 dias. Foram 8 dias, pronto. Chegar uma carta. Eu tinha, o quê? 5 anos de idade? Por aí, 5 anos de idade. Tinha 5 anos. Mesmo assim, 8 dias de diferença já é uma diferença razoável para você receber uma notícia, né? Ficou a história do 18. Mas para você ver agora, pouco tempo. E você imagina séculos atrás como é que era. Então, como é que você poderia saber se esse cidadão aqui é o quem foi que estava lá que registrou que ele foi o primeiro homem? Recebeu-se através de uma psicografia? Como é que foi essa história, né? Então, fica mais claro para a gente. A gente está tentando trazer perspectivas para que a gente possa refletir. Né? Não é uma questão de violentar consciências, cada um pode continuar com as suas crenças, com suas ideias, mas a gente tem fontes aqui de pesquisa que a pessoa também pode pesquisar e ver realmente se isso faz sentido. Né? Então, continuando ainda no livro A Caminho da Luz, muitos já evoluíram moralmente e retornaram para a capela, que seriam os egípcios, né? Outros continuam na Terra, sem querer melhorar. Existem também aqueles que gostaram tanto daqui, que ficaram por solidariedade para ajudar no progresso do nosso planeta. Disso nós temos notícia também, né, do próprio patrono da nossa casa, né, que ele já foi convidado a ascender para outras esferas mais desenvolvidas e diz que quanto, né, estou falando de Bezerra de Menezes, quando tivesse sofrimento sobre a Terra, ele ficaria aqui para auxiliar, né, para apoiar as pessoas que aqui estão. E aí vem, hoje a Terra passa por uma transformação igual a que aconteceu em Capela. O que muitas pessoas dizem ser o fim do mundo, nada mais é do que uma transformação, do que uma transição. Né? Então, essas alegorias que muitas vezes são criadas, né, com algum tipo de arquétipo, como o próprio Adão e Eva, do primeiro homem, Caim e Abel, o bem e o mal, entre outras coisas que são criadas do inferno, a questão do paraíso, né? Você vivia num mundo, olha hoje onde nós estamos aqui. Você imagina com a tecnologia que nós temos hoje, né? Já o desenvolvimento da ciência, né? Essa ferramenta de você ligar, nós estamos fazendo uma reunião aqui a nível mundial. Se tivesse uma pessoa no Japão, tivesse o link, você passa e estaria aqui conosco, assistindo online, ao vivo, né? Então, tem pessoas aqui de Recife, do Rio de Janeiro, de vários locais do país ao mesmo tempo. E, de repente, você se imaginar nascendo num local onde não tem nada disso, não tem energia, não tem água encanada, não tem casa, não tem nada, né, para se virar. Então, isso não seria um inferno, né, devido às proporções? O próprio Papa Francisco já disse numa de suas falas que o inferno não é um local circunscrito, ele é um estado de espírito. Então, se você está muito ruim, a coisa está turbulenta, você está no inferno. Se você está em paz, está sereno, você está no céu. Né? Então, você está bem. Então, são essas energias que a gente emana, assim como o Evangelho trouxe para a gente, do perdão que faz a gente se sentir bem, como nós costumamos falar nas nossas reuniões, que o perdão ele é libertador, faz você se sentir leve, né? Isso tudo conduz a gente a permanecer aqui. Então, eu trouxe mais algumas reflexões, aproveitando aqui esse parêntese que se abriu, sobre a questão da transição planetária, e eu vou para um livro homônimo, do Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda. Desculpa, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. Né? O Divaldo é o médium. E lá tem um texto que diz o seguinte:
Muitos espíritos estão tendo a oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situação de agressividade, indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Então, está mostrando aqui os dois lados. Oportunidades, como foi falado anteriormente, da gente se melhorar, melhorar nossos conceitos, né? Para que a gente possa permanecer. O título do livro está dizendo, Transição Planetária. Então, fruem da excelente ocasião que, mal baratada, os recambiará a mundos primitivos. O que eu disse agora há pouco, que aconteceu com Capela, está acontecendo exatamente agora, nesse momento, no nosso planeta. Muitos, a grande maioria dos espíritos que desencarnam hoje, eles já não vão mais reencarnar aqui. Já vão ser recambiados, como está dizendo aqui, para planetas primitivos. Então, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Mas o que é isso, Claudio? Isso aí é uma punição, a gente está sendo punido, nós, sendo levados para esses locais primitivos, Deus está punindo a gente? Não. Porque ele determinou, estabeleceu as leis divinas, estão na nossa consciência, e é devido à nossa desobediência, às nossas vibrações, que vão fazer com que a gente vá para lá. É como se fosse um imã gigante puxando, né? Tem até algumas crenças que chamam de chupão, né? Não sei se foi Chico Xavier que falou, o chupão, o absinto, o Hercolobos, tem vários nomes dos planetas. Mas por que é chupão? Porque ele atrai aquelas pessoas com aquela mesma vibração, com aquela mesma energia de ódio, rancor, ressentimento, mágoas, né, a falta do perdão, e por aí vai. Então vai ser atraída para sofrimento. Ela não tem a lei de causa e efeito, onde você planta e você colhe? Exatamente isso que está sendo aplicado aqui nesse caso. O que mais? Expositores dedicados e médios sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Então, isso acontece tanto de forma na vigília, né, quando a gente contribui com as nossas ações, os nossos atos, procurando fazer as coisas de forma correta, mas principalmente quando estivermos durante o sono, em desdobramento. Porque enquanto o corpo descansa, o espírito sai. E ele se junta com essas falanges para fazer a limpeza psíquica do planeta. Tem no livro, eu já ouvi falando sobre isso, do Vanderlei Oliveira, Um Terço da Vida. Né? Nesse livro, ele traz essas equipes que fazem essa limpeza no nosso orbe, né? De formas, pensamentos, de energias deletérias, essas coisas pesadas que a gente vai criando com os nossos pensamentos, quando você, por exemplo, sem nem perceber, assiste um noticiário, e nesse noticiário normalmente não saem coisas boas. Não é que você deseja que o outro se dê mal, né, que você fala bem feito, mereceu, porque você foi fazer isso, esse daí merece ser morto, tinha que ter a pena de morte. Então a gente fica desejando coisas e mentalizando coisas pesadas e negativas, que acaba atraindo e criando, né, uma questão psíquica muito pesada. Né? Então, precisa de um trabalho para que seja feita também essa limpeza. Viu? Só lembrando que a qualquer momento vocês podem já estar participando, colocando aí a mãozinha para colaborar também, se for o caso, tá? Então, dessa forma. Então, a violência, a sensualidade, a abjeção,
os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados. E é o que está acontecendo. Alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Será que está diferente daquilo que a gente está realmente vendo agora? Né? Corrupção, escândalos, tudo isso atingindo um ponto máximo, né? É o que a gente está vendo aí. Então, problemas de transtornos, a gente fala muito sobre essa questão do equilíbrio do nosso psiquismo, né? Nosso equilíbrio emocional diante das situações de hoje. A gente está aqui de bem, conversando com uma pessoa que aparentemente gosta de você, seja no trabalho, e do nada a pessoa muda e começa a falar, e esculhambar, e te xingar, e opa, o que está acontecendo? E se você entrar na vibe também, entra junto. Se não tiver o equilíbrio emocional para entender que a pessoa se permitiu, né, um deslize em algum momento, você entra na questão das mágoas, dessa troca, onde o Cristo pediu para que a gente mostrasse a outra face. Né? Então, chega um momento em que não dá mais, eu não aguento mais viver em torno de coisas tão pesadas, eu quero me libertar, eu quero me sentir mais leve. E quando uma frestazinha de luz, de amor, é oferecida, uma oportunidade, a gente vê. Por que é que aquele, muitas vezes, ou boa parte deles, que não estão há muito tempo tão empedernidos no mal, que quando é mostrada essa fresta de luz, eles agradecem tanto. Poxa, eu não sabia disso. Não é que você está ali, aquele você querendo prejudicar, matar, acabar com o outro. Eu estou falando já nessa questão da desobsessão, né, dos trabalhos mediúnicos. E vem querendo destruir tudo, acabar com todo mundo, matar, destruir e acabar com, né? E aí, quando você vai mostrando, dialogando, são só esclarecimentos, você vai só mostrando para ele que existe o outro lado, que existe luz, que ele não é aquela vítima que ele pensava ser, não é? Que ele também era algoz. Então, que é mostrado a oportunidade, mas fica sem saber o que fazer, com sensação de remorso, de pedir perdão. E qual o caminho? É o primeiro passo, né? Aí você transformar esse remorso em uma ação positiva. Costuma até dizer assim, olha, transforme esse sentimento numa ação que você possa ajudar o próximo, que é isso que vai, o que vai apagar essa nuvem de pecados, como se diziam? É o amor, é através do trabalho. É isso que nós fazemos parte de casas espíritas ou outras instituições religiosas que procuram sinceramente ajudar as pessoas, colaborar, querer ajudar, apoiar, né, as pessoas, porque tem a necessidade de que elas façam a parte delas. Isso é em tudo, não só na questão financeira, espiritual, seja no que for. O que é feito? Eu costumo utilizar sempre dessa fala. É como você vem ali de bicicleta, você está ali equilibrado, você perdeu o equilíbrio, caiu. Às vezes você se machuca, se arranha, dói. Aí o que é que a gente faz? Ajuda a se levantar, tira ali, limpa as feridas, bota um remedinho ali, ajuda a pessoa a subir de novo na bicicleta, segura, ainda acompanha ela um pouquinho, o equilíbrio, mas aí solta. A pessoa precisa manter o equilíbrio lá fora, com as coisas que ela aprendeu aqui. Porque o mais importante, eu até diria, a gente busca muito atendimentos. Eu, quando cheguei na casa espírita, eu queria ser atendido, eu queria para desobsessão, eu queria que fosse feito um tratamento para que eles resolvessem os meus problemas. E eu entendi que não é dessa forma que funciona. É ajudando que se é ajudado. Não é assim a oração de São Francisco? O que é que ela diz para a gente? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Né? Então, por aí vai. E é dessa forma, realmente. Os trabalhos de desobsessão ajudam. Equilíbrio, traz, tira aquela... Mas nem outros. Se nós não conseguirmos manter nosso equilíbrio no dia a dia,
a gente vai continuar sempre voltando, que há uma necessidade, né, que seja feito, ainda, porque nós ainda somos falhos, mas enquanto tiver, a gente vai estar fazendo esse processo. Por isso o autoconhecimento. Por isso essa necessidade de nos desenvolvermos. Então, fruto das paixões das criaturas, que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores de saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Então, como diz aqui, é de forma lenta, é lentamente que surgem esses valores da saúde integral. E por isso que a gente precisa se alimentar. Por isso que as pessoas dizem assim, vocês não querem tratar a gente, tem que assistir 8 palestras para poder passar por um atendimento. Exatamente nessas palestras é que a gente vai receber as orientações da gente mudar um pouquinho a nossa vida para não ter que voltar como paciente novamente, para não ter que enxugar o gelo. O pouquinho que a gente aprender nessas 8 palestras, né, que normalmente a pessoa que vem e fica, ela continua. Pelo menos aquelas que percebem a importância de estar se alimentando de conhecimento. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Temos a necessidade do estudo. Como eu lembrei semana passada, por que tão poucos participam ainda dos nossos estudos no sábado? Dá para a gente julgar? Não dá para saber. Às vezes muitas pessoas têm outros compromissos. Mas se a gente for refletir também, na quarta-feira tem acesso à desobsessão. E no sábado não tem. Oi, Sassá, pode ligar o microfone. É o horário. Esse horário é muito ruim. Eu estou aqui, mas tem um bocado de coisa para me fazer. Mas eu parei. Prioridades. Parar, Prioridades. O que é importante para a minha vida? Né? As coisas de casa, um dia elas vão acabar de serem feitas? Não acabam. Não acabam. A gente sempre vai ter coisas para fazer. Não é verdade? Quem é dono de casa sabe disso. Não acaba nunca. Verdade. É um ciclo que se renova todos os dias. Né? Eu tenho que encher garrafa de novo, a gente não vai ter que beber água, tem que lavar a louça de novo, a gente não vai ter que comer, e a coisa vai se repetindo, né? Então, a vida é o quê? São equilíbrios. Equilíbrio do nosso tempo, né? Nós temos quanto tempo por dia? 24 horas, né? Nos dizem que já é menos tempo hoje, que o tempo diminuiu. O que é prioridade para mim? Qual o tempo que eu tenho? Tem gente que às vezes escolhe hoje, dia de sábado, estar num salão de beleza, como eu conheci algumas pessoas. Hoje é dia de ir para o salão. Eu não vou perder o salão para estar num estudo desse, não. Ou nada, hoje tem festa. Tem festa aqui em Tamboril, o pessoal deixa de... Então, são escolhas, prioridades. Se a coisa for realmente importante para mim, eu vou tirar um tempo e vou participar disso. Se não for importante, eu vou fazer outra coisa que naquele momento é melhor para mim. Mais ou menos assim. Agora, tem coisas que realmente precisam, são necessárias. A pessoa que está trabalhando, tem o seu trabalho, que precisa da remuneração para ganhar aqui, trabalha nesse horário. Não dá. Realmente não tem como. Eu tenho que levar meu filho em determinado local, a aula caiu bem nesse horário. Realmente não dá. Mas eu não estou julgando, eu estou dizendo que são escolhas, e que é assim que funciona. Faz uns 15 anos, mais de 15 anos, que eu lidou com essas coisas, nessas questões, nas casas espíritas. E eu já vi várias pessoas fazendo essas escolhas. E é o que realmente é mais importante. E eu entendo que a fila do atendimento sempre ela é maior, porque nós estamos sempre buscando atendimento, a cura de determinadas coisas. Por que determinados segmentos estão tão lotados de pessoas? Porque estão prometendo muitas coisas quiméricas até. Estão prometendo aquelas curas, estão prometendo coisas financeiras até, inclusive. Então, é o mais fácil. Eu costumo até dizer que o espiritismo talvez seja o caminho mais difícil. Raciocinando dessa forma. Ele, na verdade, é o mais fácil.
porque ele está todo sinalizado, ele está mostrando como fazer, o que fazer, por onde ir, né? Tudo bem direitinho, os porquês. Por que que se torna difícil? Porque eu preciso me esforçar, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Eu falei, não, isso aí eu não tenho tempo para isso aí não, tem que ter compromisso. Não dá não. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Cada um com a sua justificativa. Não estou apontando dedo para ninguém, é só uma, como é que se diz assim? Uma perspectiva, um entendimento que eu tive durante esses processos, né? E é uma opinião pessoal, permitam-me ter essa opinião. Então, é mais ou menos assim, né? Então, frutos das paixões, efeitos do mercado, lentamente surgirão valores da saúde integral, essa evolução lenta, porque nós percebemos que mesmo estando aqui, mesmo estudando, mesmo participando, o processo é lento. Nós nos pegamos sempre ainda, de vez em quando, surgindo o homem velho, né? Quando a gente está nessa autoobservação e quando a gente percebe, a gente corrige. Então, ainda no Transição Planetária, diz o seguinte: como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Então, as pessoas que, de certa forma, estão vivendo essa batalha que, na maioria das vezes, é a batalha contra nós mesmos, né, de sermos pessoas realmente, aquele homem de bem que está lá no Evangelho. Então, esses momentos vão surgir, porque a gente vai precisar ser forte para continuar na caminhada. Porque a gente vai estar andando praticamente na contramão do que a sociedade está andando hoje. Você fazer uma coisa que é certa, todo mundo tem que estar aplaudindo, né? Nossa, olha aí como ele é honesto, ei, parabéns, devolveu aquele dinheiro. Isso é o certo, é para ser o normal, não é para aplaudir, não. Não é para fazer porque é uma obrigação nossa sermos bons e honestos. Mas aí está lá todo mundo, né? Ah, pessoa, ótimo, parabéns. Mas o correto é o certo. Né? É como se você estivesse ali fazendo uma coisa. Ah, se fosse eu, não devolvia, não. Não tem nem dono. Ficar para mim. Quantos não dizem isso? Então, é muito difícil você, numa sociedade como essa, você ser diferente. Você está num grupo ali de amigos, é muito difícil. A galera vai sair para termina um treino, um jogo, qualquer coisa, todo mundo vai para o bar beber. E você não vai, você é o estranho no ninho. Não vai, nem bebe, ó. Não chama não, nem chama. Nem para conversar, porque ele não bebe. É mais ou menos assim. Então, vão se selecionando os grupos e muitas vezes você se percebe sozinho. Como algumas pessoas chegam para mim, Cláudio, eu falo as coisas para ti porque tu me entende. Eu falar para os outros, vão dizer que eu sou doido. Quem tem a mediunidade, né? Aí não pode comentar com outra pessoa que sente, que vê, que... Não, se eu falar para os outros, vão achar que eu tô doido. E aí eu gosto de conversar com quem é do meio, com quem já é espírita, com quem tem, vai me entender o que é que eu estou sentindo. Né? Então, mas aí, ao mesmo tempo, a gente sentir que nós não estamos sozinhos. Existe uma nuvem de espíritos bons, de anjos, como queira dizer, de mentores espirituais, encorajando a gente a seguir em frente, a fazer o que é certo. E muitas vezes essa luta, ela fica no nosso ouvido, de um lado ou do outro. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O que é que a gente escolhe? Aquilo que a gente alimentar mais é o que vai acontecer, porque o verdadeiro espírita não é aquele que já é uma pessoa boa, é aquele que está naquele processo de autoaperfeiçoamento. E quando vem a coisa para você fazer o errado, ele vai vir. Você vai combater. É chamado até essa história que eu estava tentando lembrar agora, de o bom combate, né? Falou que da batalha. O bom combate é esse que é entre eu e eu mesmo.
Passando para o segundo livro do Divaldo Pereira Franco, que acabou virando uma trilogia, né? Amanhecer de uma Nova Era. É o segundo livro dessa trilogia do Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, onde o primeiro é o Transição Planetária. E aqui ele traz esse trecho dizendo: a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor, por ser a célula máter da sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Então, é como se aquela imagem que eu acho que eu tenho até aqui, não sei se já passou, que é assim, o mundo nas nossas mãos. Tem a necessidade de que a gente avance. Já pensou se nós não tivéssemos esse, vamos dizer, 1/3 no planeta ainda hoje, merecendo permanecer num planeta regenerado, o que seria feito do planeta? Por isso tem tantos, tantos e tantos habitantes ligados ao nosso planeta para ver se salva uma parte, para ver se permanece uma parte nessa marcha, né? Porque não tinha como exilar todo mundo e o planeta continuar habitado. O planeta precisa seguir o seu curso. O planeta precisa chegar ao momento de se tornar um planeta, né, de regeneração. Então, nesse momento, vem sacudir de todas as formas para que a gente desenvolva na gente sentimentos como esse que foi trazido no Evangelho, como o perdão, né? E aí, vamos seguindo aqui adiante. Os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo. Graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nos espera. Se eu tenho uma visão, como é que se poderia dizer, utópica, né? Eu imagino, nossa, naquela luz do fim do túnel, o mundo vai ser um planeta maravilhoso. A gente olha e diz assim, não vai, não tem como. Por que ele fala aqui? As informações seguras em torno do processo de mudança. É esse entendimento que nós estamos tendo aqui agora, de que esse mundo existe, está bem à nossa frente. Daqui a poucos, né, anos, vamos dizer assim, o nosso planeta Terra será um mundo de regeneração. E nós entendemos como isso funciona. Né? E tem muito livro falando sobre isso. Dá para a gente ter uma perspectiva bem, bem interessante sobre o que está acontecendo realmente no nosso planeta. Então, oferecendo essa visão daquilo que nos espera. Então, os momentos que nós estamos vivendo, por isso que se bate tanto nessa tecla, por isso que eu trago tanto a série psicológica da Joana de Ângeles, que ela está sempre remetendo a gente a esse esforço que nós temos a necessidade de fazer, de autoiluminação. Não tem como eu iluminar os outros. Não dá para me chegar para a Salete, para a Nádia, para o Joaquim, seja quem for que eu estou vendo aqui assim na tela, e dizer o que eles têm que fazer, ou fazer por eles. Não posso, eu não posso pedir para que alguém faça também por mim, o que é uma necessidade minha. Então, eu posso estar aqui trazendo tudo isso aqui, porque aqui, na verdade, o que eu estou sendo aqui? Trazendo aqui uma maneira didática da gente procurar entender as coisas que estão escritas. Isso não quer dizer que eu já faça isso tudo, porque nós todos estamos nesse processo de autoiluminação. Então, a gente tem os sentimentos, eles vêm, eles vão, só que de tanto a gente passar água quente por dentro do cano sujo, ele vai limpando. Quanto mais eu me alimento dessas informações, eu procuro entender isso. Por que a gente traz, tanto na quarta-feira quanto hoje, bastante textos, livros, para a gente ler junto? O que eu percebi desde quando eu estive na faculdade, na sala de aula, quando eu fiz alguns estágios, né? A dificuldade grande, absurda, que nós temos de compreender aquilo que nós lemos. Você lê, termina, o que você entendeu?
Silêncio. Grilo. Cri, cri, cri. Nada. Pergunta, lê esse trecho. O que você entendeu desse trecho? Nada. Então, de certa forma, a gente procura fazer com que a pessoa procure entender, trazer esse contexto, ler cada palavra e contextualizar, para ver se a gente consegue primeiro entender, porque depois é a ação, que é o mais difícil ainda. E isso, para quem é professor, acho que a dona Regina não está hoje aqui, mas para quem é professor, quem já esteve, quem já ensinou alguém, sabe do que eu estou falando. Como é difícil a gente compreender. Você termina de ler um livro todo, pergunta, o que você entendeu do livro? Ih, rapaz, nem lembro mais, né? Já passou. Então, é sobre isso, despertar a curiosidade pela leitura e também pela compreensão. E agora chegou a imagem que eu falei, né? O mundo está nas nossas mãos. Se a grande quantidade de pessoas, independente do credo, da crença, da religião, mas e sim da caridade, da forma de agir, mudasse, assim, todo mundo estivesse buscando agora, não, bateu agora aqui esse insight e eu vou procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, vou ajudar o próximo, vou fazer isso. Esse processo de transição planetária anteciparia, porque ele não tem uma data marcada. Vai ser dia tal, tal. Tipo assim, o mundo vai acabar no ano 2000. O mundo vai acabar no dia 21/12/2012. Né? Como saiu filmes e histórias de todo jeito aí. Aquelas datas marcavam finais de ciclos. Como tem data no calendário. Foi um ciclo, mas o mundo continua aí girando. E depende de nós. Então, vamos agora para o terceiro livro, que é no rumo do mundo de regeneração. Né? Transição planetária, amanhecer de uma nova era, e no rumo do mundo de regeneração, é o terceiro livro. Também de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, uma trilogia. Ela diz o seguinte: a divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizarão milhões de seres que anelaram pelo bem e pela verdade. Então, aqui, da mesma forma que a gente vê esses espíritos, naquele período, vieram aqueles espíritos de capela para ajudar a desenvolver o planeta. Nesse momento estão vindo, não porque eles são obrigados, mas de forma espontânea para colaborar de planetas mais evoluídos para cá, para serem nossos mestres, nossos orientadores, para mostrar o caminho correto de como se faz. E a gente já está vendo por aí essas crianças diferenciadas, juízes fazendo coisas como deve ser feito, médicos atendendo crianças de formas espetaculares, crianças com problemas, e eles todos alegres, pessoas que estão felizes nas suas profissões, que não estão ali por dinheiro, mas sim vendo a alma das pessoas. Isso já está acontecendo em todas as áreas e vai aumentar de forma vertiginosa nos próximos anos, como eu já trouxe anteriormente. 250 mil, mais 250 mil até 2027, de 2027 a 2030 tem uma perspectiva de mais 500 mil. Né? Então, espíritos altamente elevados que reencarnarão aqui, isso já vem acontecendo, mas para mostrar essas diretrizes e facilitar que a gente tenha mais exemplos aqui, que a gente não observe somente o que é errado, o que é mal, o que é ruim, que é o que é divulgado hoje. Então, isso facilita o nosso caminho, são os bons exemplos. Não é porque que as pessoas têm... Quem é que tem tantos seguidores na internet hoje? A gente vai ver uma live aí com o pessoal cantando música, enchendo a cara, milhões de pessoas assistindo. Milhões, milhões e milhões. Jogos de videogame, outros milhões. E tal. Aí você vai ver uma palestra com o Divaldo Pereira Franco, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas assistindo. Né? Seja de quem for, o segmento religioso e tudo, mas tem muita gente ainda ligada com distrações e outras coisas do que coisas que
Não que seja ruim, não que eu não assista, eu estou dizendo a quantidade da plateia que atrai naquele momento, né? Como eu falei, equilíbrio. Você gosta de determinada música, ótimo, não assistir tudo. Mas quantas pessoas fazem isso e quantas estão buscando a sua religiosidade? Né? Não só frequentar, não só ir. Ah, eu vou à igreja toda semana. Toda semana eu estou no centro espírita, mas o que você está aprendendo, né, de lá? Então, vamos lá. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com a doutrina, que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem uns aos outros, procuram-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Isso aqui está se referindo, né, à conscientização que é para que a gente tenha, para que a gente desenvolva. Muitas vezes, no início, você chega na doutrina espírita, quando abre-se essas janelas, portas, gavetas do conhecimento, e você se permite beber dessa fonte, você normalmente, nossa, eu queria que fulano soubesse disso, que Cicrano entendesse aquilo também, nossa, se ele soubesse disso que eu estou vendo aqui, que maravilha! E às vezes você fica querendo violentar a consciência das pessoas. E aí, eu fiz isso no início. E eu percebi que não é por aí. Não é dessa forma. Se você conseguir beber da fonte e se transformar, ótimo. Você vai levar as pessoas através do seu exemplo, né? Já que você mudou, nossa, que maravilha. Então, o que tem que ser feito? É o que eu falei agora há pouco, eu estava buscando essa palavra. O combate às más inclinações, a sombra que ainda existe na gente. É esse o combate que tem que ser feito. E não a gente ficar discutindo, né, um irmão da gente de outra religião chega, não, mas a reencarnação não existe, e não sei o quê, e você vai tentar explicar e dizer para ele, fica aquelas, né, como eu já disse outras vezes, eu já vi dois espíritas se debatendo e discutindo, na verdade, tentando impor a sua ideia de um autor, de outro autor, e ali é uma perda de energia, uma perda de tempo, né? Um querendo ser melhor, mais inteligente do que o outro, o espírita se achar superior aos demais, não existe isso, né? Não existe isso, somos todos irmãos na mesma caminhada, se nós estivermos colocando em prática e se realmente estivermos num patamar acima, aí nós seremos humildes o suficiente. Aí a humildade não vai permitir que isso aconteça, não é? É dessa forma, quanto maior, menor. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda natureza, seja de desenvolvimento da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Então, a grande maioria, acredito eu, que chega com muita curiosidade. Quantas pessoas já me perguntaram como é que faz para participar? Eu queria tanto participar de uma reunião mediúnica, né? E as coisas, quando eu vou deixar aqui uma fala. Quem tem curiosidade de participar de uma reunião mediúnica, é só estudar. É só ser assíduo, estudar, se permitir, quando tiver um curso, participar, e as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. Eu nunca pedi para participar de nenhuma reunião. Eu nunca pedi para fazer nenhuma fala, nenhuma palestra. Eu nunca pedi para ser operador ou doutrinador. Eu fui convidado. Os convites surgiram sem pedir. Tem aquela fala, não sei se foi aqui também, que quando o aluno está pronto, o professor chega, sei lá, tem uma fala que é mais ou menos assim, eu acho que está aqui no estudo, a gente vai ver ainda. Então, a gente só precisa se preparar, que a coisa acontece de forma natural. Mas as pessoas chegam, nossa, eu queria tanto saber como é que acontece numa reunião,
que tem lá dentro, o espírito falando, não sei o quê. Então, quando você estuda, quando você lê alguns livros que falam sobre o assunto, você já entra sem nenhum tipo de curiosidade, porque lá dentro a curiosidade atrapalha. Quebra toda aquela vibração que acontece. É como se você pegar uma pessoa curiosa, bota dentro de uma sala cirúrgica. O médico vai fazer uma cirurgia. Eu queria ver como é que corta lá, né? Como é que faz uma cirurgia no cérebro. Eu queria ver lá o crânio da pessoa aberto. Tem tanta curiosidade de ver, o cara deixa entrar? Não deixa. Só entra lá quem está todo preparado, quem sabe o que está fazendo, sem nenhum tipo de curiosidade, para que não atrapalhe. Então, a reunião mediúnica é mais ou menos assim. Oi, Silvia, pode falar. Não abre mais a cabeça. Eu passei por duas. Pois é, hoje a tecnologia já não permite, já não abre mais, né? Não. Já avançou, para você ver. Mas mesmo assim, não pode entrar, né? É isso aí, Diane. É isso aí. Quando o trabalhador está preparado, o serviço aparece, né? Então, oi. Oi, Tereza, pode falar. O microfone está desligado, eu acho. A curiosidade faz atrapalhar muito, né? É a mesma coisa da pessoa ficar discutindo esses assuntos de espiritismo, cada um querendo ter razão. O que vai acontecer é que vai atrair energias negativas e alguns irmãozinhos também negativos, né? Que se aproveitam da situação. Exatamente. É como você Exatamente. falou, como a Claudiane botou ali, né? O professor sempre aparece quando você está preparado. Isso é uma grande verdade. Perfeito. É isso. Seguindo aqui, para a gente poder esgotar o nosso. Nós preparamos para hoje, o tempo está passando rápido, então vamos lá. Uma reunião de atividades mediúnicas é abençoado momento para reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento, vivência experimental dos conteúdos doutrinários. O Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Então, essas reuniões mediúnicas, ela é um grande laboratório de aprendizado. Não é assim? Você não tem ali as coisas que você lê, os conteúdos, e as escolas têm os laboratórios, onde você vai fazer os experimentos ali, então ali a gente aprende muito. Se é bom a gente aprender com os nossos erros, é muito melhor a gente ver um erro do outro e a gente, opa, eu já não vou fazer aquilo dali, porque ele errou, olha o que aconteceu com ele. Olha o que está acontecendo. E ali a gente não está para julgar, e sim para esclarecer. Então, nesse panorama de atividades, a compreensão do alto, o significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimentos da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Então, aqui a gente encerra esses 3 livros e vamos fazer uma rápida passagem pela filosofia espírita, né? Que é o que nos ajuda também, são as questões do livro dos Espíritos comentadas, né? Pelo Espírito Miramês. E ele diz o seguinte, aqui, o tronco de raça, povoamento da Terra, Adão, né? Que é a questão do livro dos Espíritos. E ele traz a seguinte reflexão. Espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia que Adão foi o primeiro homem da Terra. E isso serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas, mesmo porque a verdade não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas da época. Então não tinha como aquelas pessoas entenderem o que a gente entende hoje. A gente vem evoluindo intelectualmente ao longo dos séculos, né? Então, ainda hoje, ou seja, nos dias em que estamos escrevendo, eu fui pegar as informações na internet e a terceira edição dessa filosofia espírita foi lançada em 2008, em janeiro de 2008. Foi a data mais antiga que eu encontrei pesquisando, né? Só para a gente ter ideia. Então, ainda hoje, lá em 2008,
Onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza, e certamente sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes. Se falta preparo, mesmo entre os conhecidos como sábios da terra, o que dizer há milênios? Né? O que dizer lá atrás, no passado? Então, a verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali, em diversos pergaminhos, mesmo pelo progresso sutil da intuição espiritual, a força daquela frase muito conhecida pelos iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, conhecimento surge. Né? Já estava até aqui. Então, nós temos a necessidade de estar prontos. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tem ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos, no que tange a combustíveis, na expressão dos fluidos que poderão colher, onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo. Nós vimos aí durante 3 semanas, né, falando sobre o poder da mente. Quem lembra lá da nossa evangeloterapia, né, trazendo a perspectiva de Joana de Ângeles, a gente viu o poder que a mente da gente tem. Então, que a nada se compara em se falando da ciência da Terra. Ela é força do espírito, que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmos, sem se impressionar com tamanhos. O primeiro passo é a educação do homem, na disciplina que leva à paz. Vou repetir. Primeiro passo é a educação do homem, na disciplina que leva à paz. Lembrando do Emmanuel, né? Que aqui o Chico Xavier perguntou para ele: o que é que eu preciso fazer? 3 coisas. Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. Terceira, disciplina. Então, essa disciplina que leva o homem à paz. A gente buscar se tornar uma pessoa melhor a cada dia, é preciso que a gente faça uma programação para isso. Então, por enquanto, o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade como luz da própria felicidade. E aqui, já a gente caminhando para o encerramento, a Terra está subindo de degrau a degrau. Quais são esses degraus? Aquele que a gente falou: planeta primitivo, expiações e provas, regeneração, mundos felizes e angelicais. Cada degrau desse aí leva milhares de anos. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar a todos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa que alguns não acreditem no progresso. Ele é força de Deus que não depende dos homens. Eu até conversando com meu amigo, né, a gente falou assim, tem uma parte só que a gente não concorda muito, que é a questão da reencarnação, né? Eu falei assim, sim, eu compreendo muito bem, foi até retirado da Bíblia, lá tem, depende da compreensão, daquela conversa com Nicodemos e tudo, mas, como diz aqui, acreditando ou não, todos nós vamos encarnar, né? Eu até falei, eu utilizei a seguinte frase: estou respirando, diz que tem ar aqui para me respirar. Eu não estou vendo esse ar, mas eu sei que eu respiro e que eu estou vivo por causa disso. Então, eu sei que a reencarnação existe, não é uma crença, eu sei. Então, basicamente isso. Então, o homem primitivo não iria acreditar se alguém na sua época lhe falasse em transplante de órgãos, ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso hoje é uma realidade. Isso aconteceu com o quê? Com o passar dos tempos, com o desenvolvimento do conhecimento, da intelectualidade e também da moral. O homem de hoje ainda nega quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. E aí vem a questão das doenças psicossomáticas, a força do pensamento, tanto para doença quanto para cura. O homem de amanhã vai gozar dessa faculdade de sentir cada vez mais Deus palpitando em seu coração. Para a gente encerrar sobre a questão da pergunta, pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus,
e não como aquele que nos deu origem, né? E aqui a gente finaliza essa fala sobre a questão do tronco de raça, sobre o povoamento da Terra e Adão. Semana que vem nós voltaremos com aquele outro tema já proposto, para nós continuarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Deixando antes aqui a bibliografia que foi utilizada, né, para as nossas reflexões, que foi a Filosofia Espírita, pelo médio João Nunes Maia, editado pelo Espírito Miramês, e também os livros, né, Exilados de Capela, de Eduardo Armand, e A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier. Também utilizamos os 3 livros dessa trilogia do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, que foi A Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, e no Rumo do Mundo de Regeneração. Ok? Então, a gente vai encerrar aqui a gravação e depois